Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Organização do Trabalho Científico. Hoje a nossa aula é a aula 9 e nós abordaremos o conteúdo de fluxogramas e organogramas. Então, hoje vocês vão aprender a organizar, as ideias para a elaboração de um fluxograma, organograma, ok? Essa aula ela foi baseada em materiais elaborados por mim mesmo, e algumas imagens que foram retiradas de outros autores e possuem um link constando a fonte desses autores. Quem tiver interesse pode acessá-los. Bom, fluxogramas e organogramas. Qual que é a função deles, né? A função deles é tentar clarear o máximo possível a organização ou a sequência de procedimentos executados no seu trabalho sem a necessidade de entrar em detalhes. Então, esse é o objetivo, essa é a função de um fluxograma organograma, né? Apresentar, clarear a ideia do seu trabalho, de uma parte do seu trabalho, e sem entrar muito em detalhes. Resumindo, é o seguinte: imagina que a pessoa olhou para a figura, para o fluxograma, e a partir do momento que ela olhou, ela bateu o olho, ela consegue já imaginar quais foram todos os procedimentos que você adotou dentro do seu trabalho. O fluxograma, o objetivo dele é fornecer uma representação gráfica, ou seja, ele tem que vir na forma de uma figura, tá? Uma representação gráfica dos elementos, dos componentes e tarefas associados a um tipo de processo que você empregou no seu trabalho. O fluxograma, ou também chamado de flowchart, também é conhecido por esse nome, é, ele é uma carta de fluxo, né, de processo, gráfico de sequência, gráfico de processamento, né, ele possui vários nomes. E na nossa área, o fluxograma ele é mais utilizado naquele tópico de material e métodos, tá bom? O fluxograma ele objetiva, entre outros, os seguintes aspectos principais: padronizar a representação dos métodos e os procedimentos administrativos. Isso aqui vai mais para o pessoal de administração, engenharia de produção, que precisa desenvolver a engenharia de produção, também o pessoal de RH, né, RH, que precisa desenvolver procedimentos administrativos, tá? Deve ter outras áreas, com certeza tem outras áreas também, que se encaixam nesse tópico que eu estou mencionando para vocês primeiro. Maior rapidez na descrição dos métodos administrativos, facilita a leitura e o entendimento. A grande vantagem é essa, né? Facilitar a leitura e o entendimento do processo. Facilita a localização e identificação dos aspectos mais importantes. Possui maior flexibilidade e melhor grau de análise. Bom, pessoal, aqui a gente precisa entender que existem algumas simbologias no fluxograma que devem ser acatadas, né, o máximo possível. Então, veja só que cada simbologia possui uma determinada função. Então, os símbolos utilizados nos fluxogramas têm por objetivo evidenciar a origem, o processo e destino da informação escrita e ou verbal componente de um sistema administrativo. Então, vamos lá para alguns exemplos. Nós estamos vendo aqui esse símbolo, né, que possui um formato de uma elipse, né? E este outro símbolo aqui. Esses dois símbolos que vocês estão vendo, né, que possuem que são mais redondinhos, tem um formato mais achatado, um formato de elipse, né? Eles indicam ações de início ou fim, tá? Então, no software, como por exemplo o ArcGIS, que vocês vão ver mais na frente, né, nas suas disciplinas de cartografia temática, entre outras que vocês pegarem no IESA, se vocês entrarem em um determinado procedimento de uma função, uma ferramenta do ArcGIS, vocês vão ver lá, isso é chamado de Model Builder, tá? Depois vocês podem procurar no, no Google, né? Model Builder, tá? Model Builder. Então vai mostrar esses procedimentos de início e fim do procedimento, com as ferramentinhas que estão dentro do Model Builder, do processamento. Tá? É bem interessante ver isso,
na minha tese, naquele apêndice que eu mostrei para vocês, é claro isso, né? Porque eu tenho um primeiro balãozinho, né, que é o dado que eu coloquei, que é o local onde é inserido o dado, né, chamado de input. Então, eu coloco essa simbologia aqui indicando os dados de entrada dentro da ferramenta, do método. Então, seria imagens de relevo, seria dados de estradas, tá? Então, seriam os dados de entrada. Bom, e aí, o que acontece? Esse outro símbolo que vocês estão vendo, que é o retângulo, tá? Ele indica as etapas, tá? Os procedimentos, tá? Uma etapa ou um procedimento. A setinha, obviamente, indica o fluxo, tá? Esse símbolo aqui, que possui esse formato ondulado, tá? Ele indica um documento impresso, tá? Algo que foi gerado como um documento impresso. O losango, ele indica a decisão a ser tomada para dar continuidade no processo. Então, aqui geralmente vai vir uma informação, uma pergunta, né? E a resposta tem que ser sim ou não, ou outras decisões. Em entrada, esse aqui significa entrada ou saída de dados. E quando vocês observam no formato de uma latinha, né? Parece uma latinha, né? Um recipiente. Eu não sei o nome desse objeto. Eu sabia o nome dele, não me recordo agora. Enfim, ele representa banco de dados, tá? É algo onde compreende um banco de informações, um banco de dados. Ok? Então vamos lá para um primeiro exemplo. Agora nós vamos para a parte prática, tá? Vamos lá, fluxograma vertical. Como que ocorre um fluxograma vertical? Então, olha só, aqui a gente tem um começo, então olha lá, né? Indicado por esse símbolo aqui, na verdade, né? O começo. Aqui nós temos as etapas, que ele deixou mais redondinho, né? Mas ele possui mais essa cara aqui, né? Então, atividade 1, atividade 2, atividade 3. E aí, por exemplo, tem essa atividade 1. Chegou numa pergunta de decisão. Aí essa pergunta vai decidir, né? Se a próxima etapa vai vir para aqui para a atividade A ou vai vir aqui para essa atividade B. Aí segue o próximo procedimento, né? Próxima etapa, né? Até chegar no final, que possui essa simbologia aqui, tá bom? Agora, um fluxograma multifuncional. O multifuncional é o seguinte, ele é dividido vamos dizer assim, igual está aqui, né? Departamentos, né? Ou áreas, ou finalidades, né? Então, por exemplo, aqui, o departamento 1, ele compreende, por exemplo, analisar as atividades de começo e essa atividade aqui, essas duas etapas. O departamento 2, responsável, são, por exemplo, outras pessoas responsáveis exatamente por essa atividade e a parte final. E um departamento 3, ele é responsável especificamente por analisar essa determinada atividade. Então, o fluxograma multifuncional ele possui essas grades aí que separam as etapas conforme determinado departamento. Vamos lá para um exemplo aqui. Isso aqui é bastante interessante porque a gente poderia até indicar um fluxograma de casos de Covid, quando o paciente vai para a UTI ou não. Existem vários fluxogramas que descrevem isso, né, demonstram isso, essas etapas. Então vamos lá, vou citar como exemplo aqui, ó. A bolinha, olha só, uma circunferência, né, não parece uma elipse, né, mas é uma circunferência, está próxima disso aqui, ó, indicando uma ação de início ou fim. Nesse caso, uma ação de início. Então veja que tudo bate, né? Tudo tem sequência, tá? A setinha indicando quem? Indicando o fluxo do processo e o retângulo indicando a etapa. Então, início,
o fluxo do processo, o paciente chega no hospital. O fluxo, agora a enfermeira vai fazer a avaliação inicial para verificar a gravidade. Próximo, agora chegou no losango. Losango é quem? Uma decisão a ser tomada para dar continuidade no processo. O caso é grave? Se for sim, né, ele vai ser encaminhado para a emergência. E aí, fim. Se o caso não for grave, ele vai ser encaminhado para a sala de espera. E vai ficar aguardando e depois, fim. Tá? Esse é um fluxograma, por exemplo, de um determinado hospital. Ou é esse instituto aqui, esse local aqui. Ó. Tá? Bom, aqui um fluxograma de um trabalho do professor Silvio Souza Braz, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele escreveu esse artigo aqui, se não me engano, para o Boletim Goiano de Geografia. Tá? Eu posso mostrar para vocês depois o trabalho dele. Poderia ter colocado o link aqui, né? Fazer as devidas referências aqui, mas eu mostro para vocês depois. Tá? E mostro o currículo dele para ficar tudo certinho. Tá? Então, vamos verificar aqui o fluxograma dele. Bom, aqui ele utilizou, no início, olha só, dados sobre uma figura que representa entrada ou saída de dados. Então, tá aqui, ó. Então, ele já colocou entrada e saída de dados. Então, aqui no caso é uma entrada de dado. Que dados são esses? Aqui desse lado são as imagens Landsat, então imagens de satélite. E do outro lado aqui tem uma imagem de um outro satélite, o satélite Terra. Ele está informando aqui um produto do satélite Terra, que é o MODE, produto MODE 11A1. Então, são dados. Esses dois aqui são dados. Ele poderia colocar aqui essa simbologia? Poderia também. Mas aqui ele já foi mais enfático, né? Indicando que é entrada de dados. Tá? Os próximos são retângulos, indicando as etapas, né? Os procedimentos. Isso, etapa, procedimentos. Então, tem a parte tem aqui a entrada do dado dessa imagem de satélite, tem a calibração, tem o cálculo de temperatura de brilho, recuperação da temperatura de superfície terrestre, e aqui ele chega em uma etapa onde ele tem um resultado. Né? Nesse caso aqui, né, ele quis utilizar essa simbologia para indicar um resultado. Tá? Esse aqui seria o resultado dele, uma imagem termal. Eu não sei se esse aqui seria a melhor simbologia. Né? Poderia ter colocado. Sim, tá correto, né? Porque indica uma ação de fim. Né? Então, esse aqui indica uma ação de fim. Pode ser utilizado também, né? Indicando uma ação de fim aqui. Ó. Então, a etapa final aqui foi isso aqui. Ó. Foi gerada através desses procedimentos uma imagem termal com o satélite Landsat. E aqui você tem aqui o sentido do fluxo com a setinha, as etapas de reprojeção do MRT, fator de conversão e transformação de Kelvin em Celsius, então tudo procedimentos. E aqui como fim, né, dados de fim, né, um resultado de fim, resultado final, foi uma imagem termal com esse dado aqui, ó, do produto MODE 11A1. Ok, depois disso, foi passado para uma outra análise de amostragem aleatória de validação. Então, ele utilizou esse outro retângulo aqui, que é um procedimento, que ele possui essa caixinha retangular. Tá? Ele utilizou dessa forma para diferenciar dos outros aqui, né? Possivelmente foi uma etapa que no texto ele ia descrever que é diferente desses outros procedimentos aqui. Beleza, e depois disso teve a parte final aqui, né, o procedimento final, que foi a apreciação e as análises da metodologia dele. E para este lado aqui, foi obtido esses outros documentos aqui, esses outros dados, olha só. Carta de temperatura de superfície para o município de Goiânia,
imagem de anomalia para o município de Goiânia, e aqui no final, apreciação e análises. Então, esse aqui é o artigo, tá? O qual eu extraí aquele fluxograma. Então, veja aqui o fluxograma. Eu havia me falado que esse artigo foi publicado no Boletim Goiano de Geografia, mas na verdade foi na revista Confins, tá? Então, quem tiver interesse, está aqui na revista Confins. O título é Análise da temperatura de superfície em ambientes urbanos, um estudo por meio de sensoramento remoto no município de Goiânia, Goiás, de 2002 a 2011. Foi um artigo publicado por ele e o professor Laerte Guimarães Ferreira, né? Silvio Braz de Souza. Eu acho que eu havia falado Silvio Souza Braz. Silvio Braz de Souza, tá bom? Então, quem tiver interesse, é um artigo muito interessante, tá? É um excelente artigo. Isso mostra etapa a etapa pelo procedimento de temperatura de superfície para Goiânia. Ok? Então é isso, vamos voltando lá à nossa aula. Outro exemplo de fluxograma. Esse aqui já é um modelo simplificado, tá? De etapas. Só que em vez de ser inserido aquelas informações dentro daquelas caixinhas, ele é um pouquinho mais dinâmico, né? Mais interativo. Então veja só, ele apresenta por figuras. Então foi utilizado aqui vetores. Olha só, dados vetoriais, como por exemplo informações geológicas, uso e cobertura da Terra. Esse outro dado aqui, informações de compartimentos. Então esses dados vetoriais, eles foram convertidos, né? Eles possuíam uma tabela de atributos, tá? Então isso aqui, quando vocês tiverem aula de cartografia temática e algo na área de geoprocessamento, vocês vão ver mais a fundo, tá? Então esses dados aqui, eles possuem atributos, informações dentro deles. Essas informações foram convertidas para dados matriciais. Imagina o seguinte, é um dado vetorial, informações na forma de vetor que foi convertida para informações na forma de pixel. Então, essas informações de compartimentos, informações geológicas, uso e cobertura na agricultura, pastagem, áreas de vegetação, né? Eles foram convertidos para pixels. Então, cada pixel vai possuir uma informação dessas que eu mencionei para vocês. Então, isso se chama conversão para raster, de forma resumida. E foi aplicado, então, pesos, tá? Então, ele fala que foi aplicado uma soma ponderada, em que os compartimentos aqui variaram, acho que de 0 a 14, informações geológicas 0,14, uso e cobertura 0,16, ou é 0, acho que é 0,16, 0,14. E depois disso, ele, após inserir esses pesos para cada tipo de dado aqui, né, de informação geológica, uso e cobertura, compartimentos, ele chegou a esse resultado que foi um mapa de vulnerabilidade à perda de solo, indicando então os locais onde a vulnerabilidade à perda de solo é maior, que indicando pelo vermelho, e menor, indicando aqui pelo verde. Esse trabalho aqui ele foi elaborado por esses autores aqui embaixo, que vocês estão vendo aqui na legenda. Aqui. O trabalho se chama Vulnerabilidade à Perda de Solo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, contribuição para uma proposta de atribuição de pesos, publicado no Boletim Goiano de Geografia. Os autores são Folharini, Oliveira e Furtado. Esse é um outro tipo de fluxograma, veja só. Ele é um fluxograma que apresenta uma ordem cronológica de um determinado evento, que nesse caso aqui foi a expansão da fronteira agrícola. Então ele indica aqui, né, frente de expansão, frente pioneira e fronteira agrícola. Então indicando aqui em ordem cronológica os procedimentos, os anos e os fatos desde o início de 1720, né? Então ocupação pelo ouro, ocupação do sul pelos geralistas, depois tem uma frente pioneira a partir de 1850 até 1940, onde deu início à entrada a estrada de ferro, marcha para o oeste,
E a partir da década de 70 nós tivemos aí a fronteira agrícola, que foi um marco na nossa história, na história de Goiás, na história do bioma cerrado, onde ocorreu a expansão da fronteira agrícola. Em 96 ocorreu a intensificação e consolidação. Tá? É um trabalho publicado pelo Lindolfo Júnior, professor Nilson Clementino Ferreira, professor Fausto Miziara, publicado no Boletim Goiano de Geografia. Esse é um outro exemplo de fluxograma, pessoal. Olha só, esse aqui já é diferente porque ele demonstra as etapas e um resumo dessas etapas. Então, tem o início aqui, ó, revisão bibliográfica. Leituras e observações sobre espacialização e caracterização de fluxo em subsuperfície. Bacia de drenagem, vertente, canal fluvial e estradas rurais. Depois, alteração do meio ambiente causado por estradas rurais. Conexão vertente e rio. Hipótese. Os mecanismos diferenciados do funcionalismo hidrológico de áreas interceptadas podem alterar a dinâmica natural da bacia hidrográfica, produzindo então resposta hidrológica menor que por meio da infiltração e transferência de fluxo interno do solo conectando de forma acelerada vertente e rio. O projeto é o quê? Um projeto empírico, observação direta em campo e monitoramento de fluxos. Observação em campo, identificação, espacialização, caracterização dos tipos, interceptação do fluxo subsuperficial causado por cortes de estradas rurais. Mensuração de dados, coleta, organização, análise dos dados e, no fim aqui, explicação e discussão. Entendimento dos mecanismos de interceptação do fluxo subsuperficial causada por cortes de estradas. Trabalho de Márcia Cunha e Edivaldo Tomás Lopes. Edivaldo Lopes Tomás, né? Publicado também no Boletim Goiano de Geografia. Este aqui é um outro exemplo de organograma. Isso aqui já são organogramas, tá? Então, o organograma ele possui uma finalidade diferente do fluxograma. Então, o organograma ele é mais aplicado para representar as relações hierárquicas dentro de uma empresa ou a distribuição de setores e cargos. Então, por exemplo, esse aqui é um organograma da UFG, tá? Então, aqui a gente tem o pró-reitor de graduação e, posteriormente, ao pró-reitor de graduação. Tá? Esse é um organograma da pró-reitoria de graduação. A gente vai ver com quem que eles comunicam, tá? Então, tem o pró-reitor de graduação, a Prograde, né? Depois tem a pró-reitoria adjunta de graduação. E nós temos as unidades pertencentes, que é os campos de Jataí, Goiás e Catalão. Não responde agora, né? Porque Catalão foi desmembrado da UFG de Goiânia, né? Aí tem a coordenação administrativa, tem os centros de gestão acadêmica, tem o CIER, tem o CEPAI, Centro de Seleção, Sistema Integrado de Núcleo de Acessibilidade. E aí depois entra apoios técnicos acadêmicos, avaliação de currículo e avaliação, licenciatura em educação básica, e tem o programa PIBID, tem os estágios, inclusão de permanências, projetos e programas, tem lá os PETs, né, e tal. E depois, por fim, a distribuição de salas e os processos. Então, a pró-reitoria de graduação atende a tudo isso que vocês estão vendo. E aqui tem uma legendinha com as cores, ó. Então, amarelinho, ó, órgãos administrativos. Então, nesse caso aqui, os programas, né, esses são os programas, tá? O relacionamento hierárquico, ó, identificado por uma linha contínua, e o relacionamento técnico normativo, né, identificado por tracejado. No caso de presidência de uma empresa. Então, vamos lá, presidência. Depois você tem os outros setores que atendem à presidência, que é a diretoria financeira, diretoria comercial, diretoria de marketing, diretoria de RH. E aí você tem as outras hierarquias que atendem às diretorias, que a contabilidade e pagamentos atende à diretoria financeira, a de vendas atende à diretoria comercial, propaganda, diretoria de marketing, treinamento e seleção, a de RH. Tá? Então, perceba que o organograma ele é diferente de fluxograma, totalmente diferente.
né, os objetivos. E até os símbolos, né, não são utilizados da mesma forma. Vocês perceberam aqui que os símbolos eles são diferentes. Mapa conceitual. O que é um mapa conceitual? Ele consiste numa ferramenta de estudo e aprendizagem, onde o conteúdo é classificado e hierarquizado de modo a auxiliar na compreensão do indivíduo que o analisa. Ele é uma maneira de organizar as ideias e a ligação entre elas de um jeito visual. Para fazer um mapa conceitual, é necessário que o seu idealizador já tenha adquirido o conhecimento sobre o respectivo assunto a ser organizado. A segunda etapa da confecção de um mapa conceitual é a escolha da estruturação que este terá, ou seja, se será do tipo hierárquico, semelhante ao organograma, ou como teia de aranha, como fluxograma, por exemplo. Então, olha só, aqui a gente tem um exemplo de mapa conceitual. Então, ele é composto de frases conectadas, né, ligadas, conceitos. Ele deve identificar relacionamentos que devem ligar com os conceitos. Vamos ver aqui um exemplo de mapa conceitual. O mapa conceitual, então perceba que ele deve, a sua essência é o seguinte, ele deve partir de uma ideia geral, de algo geral, para coisas mais específicas. Muitos estudantes utilizam mapas conceituais para estudar determinadas disciplinas. Por exemplo, está assistindo uma aula, o que essas pessoas fazem? Elas pegam lá o ponto-chave da aula, por exemplo, o conteúdo do dia aqui, e aí ela começa a distribuir, essas pessoas começam a distribuir os tópicos-chave, até formar uma teia de aranha, né, ou algo parecido com isso que vocês estão vendo aqui, indo do tema geral e partindo para o específico. É uma ótima forma para estudar e gravar, né, como que funcionam os procedimentos. Né? Eu achei muito interessante isso aqui quando eu vi em uma série, eu não sei, uma série de televisão, não me recordo agora, de estudantes de medicina, né, fazendo esses mapas conceituais, né, com os órgãos do corpo humano, né, e relacionando isso com umas etapas, tal, né, e doença, coisa assim. Achei bem interessante. Então, um exemplo aqui, né? Vamos lá. O sistema solar, né? Ele inclui Sol, inclui planetas, inclui outros corpos celestes. Então, vamos partir aqui pelos planetas. Então, ele já conectou aqui. Os planetas orbitam Sol. Planetas possuem luas. Os outros corpos celestes incluem também luas. Eles incluem cinturão de asteroides e incluem Plutão. Olha só, Plutão não é mais planeta exteriores. Então ele já chamou atenção para uma coisa interessante que ele quis destacar aqui, ó, Plutão. Então, Plutão não é mais considerado um planeta. Então, partindo agora por planetas, ó, são divididos em planetas interiores, que incluem Marte, Terra, Vênus, Mercúrio. São divididos em planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Então, veja, partiu do geral, sistema solar, e foi até os planetas. Este também é um outro exemplo de mapa conceitual. Então, veja só. Tema paisagem, pois rede de drenagem distribuída na paisagem, interceptação de fluxos. E aí nós temos aqui o fluxo pipe e média vertente, fluxo de retorno terraço fluvial, fluxo insaturado em encostas superiores, fluxo terrestre ortoniano, conexão estrada-rede de drenagem. Tá? Esse é um outro mapa conceitual daquele artigo da Márcia Cunha e do Edivaldo Tomás, publicado no Boletim Goiano de Geografia, 2017. Bom, vamos para a prática agora? Então, vamos lá, para a parte mais legal. Então, agora eu quero que vocês cliquem nesse link aqui, eu vou deixar o link disponível para vocês. Tá? Ou vocês procuram lá no Google Desenhos, escreve lá e vocês terão acesso a isso aqui. Tá? Então, vamos ver aqui. Eu vou fechar aqui. Ah, não, vou deixar aqui aberto.
Vocês procurarem, ó, Google Desenhos, lá no Google. Google Desenhos. Apareceu uma Peppa Pig aqui e aquele bichinho que fica falando para onde vai, né? Vai para onde? Então tá aqui, ó, desenhos do Google Chrome. Então aqui, ó, você clica aqui, abre aplicativo. Esse item foi desativado do Google Chrome. Por quê? Não sei porque apareceu. Enfim, tá? Vocês vão clicar lá em abrir aplicativo e vai aparecer a janelinha aqui, ó. Tá? Então já apareceu, beleza? Veja só que legal, né? Não precisa ter um programa pago para fazer isso aqui. Não precisa ter um Paint no computador, né? Não sei se pô, vai fazer um Paint. Aliás, não precisa ter um PowerPoint, desculpa, era PowerPoint. O Paint dá para fazer também, mas já não fica legal, né? Mas o PowerPoint é pago, né? Aqui no Google é gratuito. Então aqui, vamos fazer aqui, ó. Fluxograma, vai ser o título do fluxograma que a gente vai fazer. Fluxograma aula 9. Fluxograma aula 9 é o título. Vamos ver que fluxograma a gente vai fazer. Eu trouxe para vocês como exemplo aqui o trabalho do Nilson Clementino Ferreira, da Tatiana Batistella, da Carla Hermann, do Manuel Ferreira. Tá? Então, um artigo publicado no Simpósio Brasileiro de Estacionamento Remoto, de 2009. O título é Elaboração do Zonamento Ecológico e Econômico do Município de Goiânia. Tá? Então, quem tiver interesse, pode fazer essa busca aqui. Pode me procurar que eu informo para vocês onde eu extraí esse artigo. E aqui ele descreveu a metodologia. Olha só, na metodologia ele colocou o fluxograma. Gente, isso aqui é ótimo para vocês colocarem metodologia, porque já facilita ao leitor em compreender quais foram os procedimentos que foram adotados na metodologia do trabalho. Então veja que interessante. Você vai ler, vai pegar o trabalho aqui. Toda vez, quem pega qualquer trabalho, qualquer artigo para ler, a primeira coisa é ler o título, para ver se o título é de interesse dele. Depois ele vai ler quem? O resumo. Né? Se tiver em inglês, às vezes a pessoa nem olha. Né? Se tiver em português, a pessoa vai lá e ainda olha. Né? Mas, por exemplo, se a pessoa não tem paciência para ler o abstract, o que ela vai fazer? Ela vai dar uma olhadinha aqui nos mapas, que chama atenção, e vai olhar aqui a metodologia de cara, para saber como que a pessoa fez esse trabalho e se isso interessa a ela. Então, olha a metodologia. Não vou nem ler o que está escrito aqui. Ó. Unidade de planejamento, macrozonas. Depois, levantamento de dados secundários. Interessante. Ele fez um levantamento de dados secundários. É o que a gente viu lá na nossa aula anterior. Depois, ele fez um levantamento de dados físico-bióticos, ou seja, dados de vegetação, solo, clima, geologia, temperatura pode entrar também, não sei, a gente vai ter que ver como que foi. Dados agroecológicos, de fauna, flora, e etc. Depois ele fez o levantamento de dados socioeconômicos. Então ele deixou os dados socioeconômicos dentro do trabalho também. Ele não tirou os dados socioeconômicos do trabalho. Então ele pegou todos esses dados e fez o quê? Organizou em um banco de dados em sistemas de informações geográficas, tá? SIG, Sistema de Informações Geográficas, ou seja, ele organizou todos esses dados secundários, os dados físico-bióticos e os dados socioeconômicos em um sistema de informações geográficas, ou seja, ele levou para um software de geoprocessamento para manipular esses dados, né? Manipular, quando a gente fala nesse termo, algumas pessoas assustam, mas em geoprocessamento, manipular é você organizar esses dados, né? Você aplicar procedimentos de recortar esses dados para uma determinada área de estudo, né?
é você aplicar alguns procedimentos para identificação de... vocês vão perceber que deu um corte nesse momento do vídeo, foi porque a imagem ficou muito, o vídeo ficou muito longo e aí ultrapassou o limite de armazenamento do meu computador. Eu tive que apagar várias coisas, né? E para poder gravar, continuar a gravação. Beleza, então vamos lá. Eu estava falando sobre a facilidade da metodologia de você colocar um fluxograma dentro do material e métodos, tá? Lembrando o seguinte, vocês estão vendo aqui o nome metodologia, né? O que acontece? Dependendo do simpósio, da revista, do programa de pós-graduação, do departamento, né, eles podem alterar as normas, né? Eles possuem normas próprias, como eu já havia dito para vocês, e isso pode ser alterado, tá? Introdução, nesse caso chama introdução, né? Todos são introdução, né? E aqui metodologia, né? Geralmente a gente chama isso de material e métodos, só que aqui para as normas específicas desse simpósio aqui, tá? Eles consideraram o nome metodologia. Então, aqui, metodologia, material e métodos, tá? Então, vamos lá. Beleza, então, esse aqui é um fluxograma, né? E depois disso tem aqui aquela parte do banco de dados e, posteriormente, ele demonstra o que foi obtido, né, como resultado desse procedimento aqui que eles fizeram, tá? De todo esse levantamento, de levar esses dados para um banco de dados em sistema de informação geográfica, que fez procedimentos de recorte, de várias operações espaciais, tá? Estava falando sobre manipulação de dados. Manipulação de dados é você aplicar operações espaciais para obter um determinado resultado sem alterar o dado em si, né? Fazer um recorte, mas você não altera o dado, tá? E aí, a partir disso, foi gerado, então, como resultado, ó, como produto, dados sobre proteção e preservação ambiental, mapas, né? São mapas de aptidões. Então, mapa de proteção e preservação ambiental, uso agroecológico, uso agroturístico, né? O agroecológico, uso agropecuária, silvicultura e uso especial. Ou seja, da pessoa chegar aqui e bater o olho nessa metodologia, nesse fluxograma, a pessoa já sabe o que ele fez nesse trabalho. E aí sim ela pode observar, nossa, será que isso é interessante? Nossa, eu estou trabalhando com algo parecido, então eu vou ler o trabalho dele para eu entender melhor sobre esse método que ele utilizou. Então é muito importante, pessoal, um fluxograma desse aqui, ele agiliza a leitura, né? Facilita o leitor compreender e às vezes, né? Mas claro que você tem que ler o texto aqui, mas ele resume basicamente boa parte do que poderia ser escrito, tá? Lógico que você tem que escrever também, né? Alguns termos específicos, né? Como por exemplo que ele especifica aqui, ó, descreve, na verdade, o que é a aptidão para o uso agroecológico, tal. Ele já chega aqui no resultado de discussão e já apresenta o mapa com os mapas de agroecologia, agropecuária, agroturismo, uso especial, conforme estava descrito aqui, ó, no mapa de aptidões. Ou seja, nós vamos fazer isso aqui agora, tá? Então eu vou abaixar aqui. Beleza, vou colocar aqui do lado. Isso, ficou melhor. Vou colocar minha telinha aqui, ó. Vou mudar aqui para ficar do lado direito. Vou colocar um do lado do outro. Vou puxar até aqui. Ok, vou deixar minha telinha aqui. Então vamos lá. Vou aumentar aqui também. Deixa eu dar um zoom aqui. Um zoom, Ctrl mais. Ok, já está bacana. Então vamos lá. Temos aqui os conectores, tá? Que é tipo linha, seta. Temos aqui as formas, tá bom? Temos outros tipos de setas, outros
outros desenhos, outros símbolos. Tem a caixa de texto, tem figura, se você quiser importar alguma figura, etc. E vamos lá então. Então, o primeiro passo aqui, vamos fazer esse aqui, ó, unidade de planejamento, macrozonas. Então, eu vou procurar aqui em formas e vou procurar aquele ali, ó. Unidade de planejamento, macrozonas. Cadê, gente? Aqui, ó. Olha aqui, eu já posso escrever, ó. Unidade de planejamento, macrozonas. E aí eu estico aqui um pouquinho. Posso colocar centralizado. Vou clicar aqui, aqui e centralizo. Beleza. Agora eu vou colocar uma outra forma aqui, na forma de retângulo. Aqui embaixo, ó. Olha, se eu arrastar, ele vai me dar uma linha vermelha para alinhar. Tá? Então, aqui eu já posso escrever. Então, levantamento de dados secundários. E vou clicar aqui e vou deixar centralizado também. Beleza. Conector. Clico aqui. E posso usar o seta ou esse conector angulado. Vou usar a setinha mesmo. Então, vou clicar nesse aqui e vou clicar na outra bolinha aqui. Ó. Clico na forma de novo. Aliás, aqui agora eu acho que já posso dar um Ctrl C. Ó, vou selecionar. Então, Ctrl C, Ctrl V. Ótimo, ó. Não poderia ser tão distante não, né? Mas olha só. Beleza. Levantamento de dados físico-químicos. Físico-químicos não, físico-bióticos, desculpa. Físico-bióticos. Vou dar um Ctrl V, porque já estava salvo. E vou ó, só aproximar. Opa, ficou muito perto. Ah, bagunçou. Às vezes a gente quer fazer coisa prática demais e dá errado. Ctrl V. Vamos ver se dá certo. Ele veio com outro lá. Ah, tá, entendi. Então, clica nele, aperta Delete. E agora você ajusta até chegar no quadradinho lá. Agora, levantamento de dados socioeconômicos. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem melhor. De dados socioeconômicos. Isso aqui vai precisar ficar um pouquinho maior. Você ajusta aqui também. Ok, agora vamos colocar esse aqui, ó. Formas. E tá aqui, ó. Um disco magnético o nome dele, ó. O nome dele é fluxograma, aqui, ó, disco magnético. Então, a gente coloca aqui. Eu vou colocar ele maior, porque o texto dele é maior. E vou escrever aqui, organização e manipulação de dados em Sistema de Informações Geográficas, SIG. Vou centralizar.
aumentar aqui. E eu posso até aumentar aqui para ficar mais bonitinho. Ou posso fazer isso aqui também, ó. Alterar a letra. Então tá 14, poderia colocar, por exemplo, 13. Ó, resolveu. Agora coloca setinhas. Vamos ver esses conectores angulados aqui, se ele fica bom. Nunca usei, vamos testar. Será que tem algum curvo? Curvado. Ó, esse aqui é legal. Clica aqui na bolinha e clica. Ah, não ficou curvo, né? Igual a gente queria. É porque tá... Esse aqui pode ser que fique. Porque tá bem alinhado aqui, ó. Então ele não viu necessidade. Agora esse aqui foi, ó. Ele não viu necessidade. Tudo depende, né? Eu vou deixar o conector angulado. A setinha tem que ser o angulado mesmo. E esse curvo aqui? Vamos ver se dá certo. Ah, entendi ele. Ó. Clica no curva. Dá um clique aqui. Dá um clique aqui em cima. E puxa aqui para baixo. E aperta Enter. Aliás, clica 2 vezes. Esse é o curvo. Esse aqui é para quem gosta de enfeitar, né, tal, né? Não vejo tanta... É clicando 2 vezes, tá? E aí dá certo. Clica aqui, até aqui. Aqui a gente poderia... Será que a linha mexe? Alinhar para ficar aqui certinho, ó. Aí ajusta aqui também. Enfim, aí vão fazendo as alterações que forem necessárias. É algo que precisa de bastante tempo, né, para organizar certinho, evitar essas linhas aqui, tá? E é isso, tá? Agora olha só, a parte final, para a gente encerrar, tá? Então agora, como tá na nuvem, né, tá no editor do Google, da Google, então tá tudo sendo salvo através desse link aqui, ó. Tá bom? Então eu sugiro copiar esse link, guardar ele no bloco de notas, no Word, para você não perder, tá? E agora, para finalizar, seleciona tudo, eu acho que tem que selecionar. Aí você clica em arquivo, clica em fazer o download, aí você escolhe se você quer em PDF, JPEG. Eu gosto em JPEG, porque abre como figura e aí possibilita você abrir no Word, por exemplo. E vamos ver, olha só como ficou. Ele pegou toda aquela folha, né? Apesar que a gente tinha selecionado. Mas é isso, olha só. Agora você pode pegar isso aqui e colar no seu documento de Word, tá? E colocar lá como figura, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos nos encontrar pessoalmente agora, né? Pessoalmente, não, ao vivo, né? Por videoconferência. E eu vou passar para vocês a nossa atividade, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, pessoal. E nos vemos na videoconferência ao vivo. Um abraço a todos.